Uruguai, 9 pontos Rússia, 6 pontos Arábia Saudita, 3 pontos Egito, 0 pontos no grupo de Suárez, Salah e Cheryshev. Nada mudaria. O único lance em que o VAR mudou a decisão da arbitragem em campo foi no pênalti de Zobnin, da Rússia, sofrido e convertido por Salah, na segunda rodada. Como o Egito perdeu o jogo por 3-1, não fez diferença na pontuação. Gol do Egito. VAR assinala o pênalti, Salah cobra e diminui o placar com 27-2. Indicador ordinal masculino T. Portugal, 7 pontos Espanha, 4 pontos Marrocos, 3 pontos, saldo -1 gols pro 2 Irã, 3 pontos, saldo -1 gols pro 1, no grupo de Cristiano Ronaldo, Iniesta e Cia. É que começam as mudanças. Os classificados continuariam sendo Portugal e Espanha, mas na ordem inversa. O gol de Ansari Fard, no empate do Irã por 1-1 com os portugueses, saiu de um pênalti marcado com a ajuda da tecnologia após mão na bola de Cedric. Sem ele, os lusos teriam 2 pontos a mais. Juiz consulta o VAR e marca penalidade para o Irã. Já os espanhóis teriam 1 ponto a menos, já que o gol legal de Aspas, no empate por 2-2 com o Marrocos, foi em primeiro momento anulado pelo Bandeira por impedimento. Vale lembrar que o gol do Irã que daria o empate por 1-1 contra a Espanha na segunda rodada foi anulado pelo Bandeira, e o VAR foi usado só para confirmar. E os próprios iranianos terminariam na lanterna. Gol da Espanha. Após consultar o VAR, juiz valida gol de letra de Aspas, aos 47-2 de Dinamarca, 7 pontos França, 5 pontos Peru, 3 pontos Austrália, 1 ponto. Mudanças também aconteceriam no grupo de Mbappé, Eriksen e Guerreiro. Dinamarca e França continuariam se classificando, mas na ordem inversa. Os Blues só ganharam na estreia da Austrália graças a um gol de pênalti sofrido e convertido por Griezmann e marcado pelo VAR. Sem ele, o empate por 1-1 tiraria 2 pontos da seleção europeia. Gol da França. Com a ajuda do VAR, Griezmann abre o placar com 12 do segundo tempo. Por sua vez, a Dinamarca teria derrotado a própria Austrália, não fosse pelo pênalti cometido pelo toque de mão na bola de Poulsen e flagrado pelo árbitro de vídeo no empate por 1-1. Com a vitória, os dinamarqueses teriam 2 pontos a mais e terminariam como líderes. Árbitro marca pênalti após consultar o VAR e Jedinak empata a partida aos 36°C. Croácia, 9 pontos Argentina, 4 pontos Nigéria, 3 pontos Islândia, 1 ponto na chave de Messi, Modric e Musa. A ausência do VAR não mudaria em nada a classificação. A única marcação de vídeo que alterou a decisão inicial em campo foi o pênalti de Eboué em Fingo Gazon, na vitória da Nigéria por 2-0 sobre a Islândia. Sigurdsson ainda perdeu a cobrança, mas mesmo que tivesse convertido não evitaria a derrota de sua seleção. Sigurdsson cobra a pênalti marcado pelo VAR, mas isola aos 37 do segundo tempo. Brasil, 7 pontos Suíça, 5 pontos Sérvia, 3 pontos Costa Rica, 1 ponto grupo de Neymar, Shaqiri e Brian Ruiz até poderia sofrer mudança por conta de pênaltis anulados pelo VAR. Porém, como o pênalti não significa gol, o Globoesporte.com não contabilizou esses lances em cima dos resultados. O sofrido por Neymar contra Costa Rica nem afetaria a vitória do Brasil por 2-0. Árbitro dá pênalti em Neymar, mas volta atrás após consulta ao VAR. Aos 34 do segundo já o pênalti anulado de Rodrigues em Brian Ruiz no empate da Suíça com a Costa Rica por 2-2. Pelo fato de o atacante estar impedido, poderia até dar a vitória para os costarricenses. Porém, não tiraria o segundo lugar dos suíços, mesmo com 1 ponto a menos. Árbitro marca pênalti e VAR cancela aos 43 do segundo tempo. México, 6 pontos Suécia, 4 pontos, saldo 2 Coreia do Sul,
4 pontos. Saldo 0 Alemanha, 3 pontos. A chave dos atuais campeões mundiais teria uma mudança significativa sem VAR. Mas calma, nada que ressuscitaria a Alemanha, mas mudaria o adversário do Brasil nas oitavas de final. A vitória por 1-0 da Suécia sobre a Coreia do Sul saiu de um gol de pênalti convertido por Granqvist e marcado com auxílio do vídeo. Sem ele, os suecos perderiam 2 pontos e terminariam em segundo lugar. O gol de Suécia 1-0 Coreia do Sul pela Copa do Mundo 2018. Outro lance que teve participação decisiva do VAR nesse grupo foi no gol de Kyung-won, na vitória por 2-0 da Coreia do Sul sobre a Alemanha. A arbitragem chegou a dar impedimento do atacante, mas voltou atrás com o recurso do vídeo e validou o lance, que não mudaria nada na tabela. Gol da Coreia. A arbitragem volta atrás, após consulta ao VAR, e valida gol de Kim, 47 segundo Bélgica, 9 pontos Inglaterra, 6 pontos Tunísia, 3 pontos Panamá, 0 pontos o grupo de Lukaku, Harry Cia. Foi o único da Copa que não teve nenhuma participação decisiva do VAR, ou seja, que tenha mudado a marcação em campo. Nas goleadas de Bélgica e Inglaterra sobre Tunísia e Panamá, respectivamente, até teve um pênalti sofrido e convertido por Hazard, além de um gol de Kane em posição duvidosa, mas em ambos o árbitro acertou e só usou o VAR para confirmar. Pênalti para a Bélgica. Hazard é derrubado na área. Juiz marca, aos 5 do primeiro tempo. Colômbia, 6 pontos. Japão, 4 pontos. Saldo 0 gols pro 4 empate no confronto direto. Cartões amarelos 4 Senegal, 4 pontos. Saldo 0 gols pro 4 empate no confronto direto. Cartões amarelos 6 Polônia, 3 pontos. Por fim, a chave de James Rodrigues e Lewandowski também não teria mudado sem VAR. Só um jogo teve a participação do árbitro de vídeo, anulando um pênalti de Davinson Sanchez em Mané, na vitória da Colômbia por 1-0 sobre Senegal. Se a penalidade máxima fosse cobrada e convertida, teria classificado os senegaleses no lugar do Japão com um ponto a mais. Porém, o Globoesporte.com manteve o critério de não considerar pênalti como gol. Árbitro marca pênalti a favor de Senegal, mas VAR conserta e anula aos 16 do primeiro tempo. Como ficariam as oitavas? As seleções classificadas ainda seriam as mesmas sem VAR, mas 6 dos 8 confrontos seriam diferentes. O desequilíbrio entre os lados permaneceria de qualquer forma, com 10 títulos mundiais na coluna da esquerda e apenas 2 na direita. Confira como seria.